assassinatos de mulheres trans e as outras formas de violência, que não o assassinato, né? O assassinato, ele nos coloca em liderança mundial, enquanto país que mais mata travesti e transexual, mas ela é a ponta de um grande fenômeno que é o fenômeno das violências, né? E que a gente pouco tem mapeado no país. Eu coordeno o estudo sobre violências e autoavaliação de saúde de travestis e mulheres transexuais, ao lado da professora Luciane Velasque, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. E o EVAS, ele consiste num mapeamento, centralmente num mapeamento da sobreposição de violências ao longo da vida, da infância até a fase adulta e atual, de um conjunto de travestis e mulheres transexuais do estado do Rio de Janeiro, especificamente região metropolitana 1, né, Rio e adjacências, englobando Baixada Fluminense. No município do Rio, a gente pegou toda a base de mulheres que foram notificadas de algum modo, né, como sofrendo violência nos serviços de saúde, especificamente, a gente não acessou o judiciário, e a partir delas, a gente fez, a partir de 2015, que é quando a identidade de gênero ela ingressa na ficha de notificação de violência pelo serviço de saúde, a gente fez um acompanhamento dos 5 anos, tá? E fizemos um relacionamento de bancos de dados com o Sistema de Informação de Mortalidade. Quando a gente vai olhar para a identidade de gênero, e aí olhando mulher trans e homem trans, esse risco ele é bem maior, né, quase 2 vezes mais o risco de morrer quando comparado com a população cis. Se a gente junta identidade de gênero com orientação sexual, ou seja, uma mulher trans lésbica, ela tem muito mais chance de morrer do que um homem, por exemplo, cis heterossexual. A gente está falando de um grupo que sofre e tem a negação da presença do Estado desde a infância, né? Então, ainda na infância é um grupo que é afastado das escolas, né? Ainda que isso não seja claramente intencional, né? Existe ali um poder necropolítico, né, utilizando termos mais atuais, necropolíticos do Estado, de que diz quem deve viver e quem não deve, né, ou as vidas que importam menos, né, desde a infância. Tanto na pré-pandemia, né, no período pré-pandemia, quanto no período de pandemia, né, e no período de pandemia muito fortemente, preciso citar, né, em parceria direta entre nós da UERJ, da Unirio e, mais uma vez, do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz e da UF, esse mapeamento ele mostra a chegada nos 4 primeiros meses de pandemia de uma magnitude de 50%, ou seja, cerca de 50% dessas mulheres, em 4 meses de pandemia, tinham sofrido violência sexual pelos seus parceiros íntimos, que é algo muito importante e que demanda políticas públicas, né? Ou seja, o que a gente está compreendendo como o direito e o corpo do outro, né? E a gente observou justamente que mulheres trans e mulheres trans pretas, elas têm muito mais chances de serem agredidas quando a passabilidade ela é percebida de modo menor, ou seja, quanto menos características essa mulher trans ela se aproxima do ideal feminino que a sociedade constrói, maior é a chance dela ser agredida. E quando ela é preta, essa chance de ser violentada, ela sobe quase 5 vezes, tá? Quando comparada com as mulheres trans brancas. No EVAS, por exemplo, a gente tem cerca de 50% dessas mulheres que são acompanhadas de algum modo por um serviço de atenção primária à saúde. Existe um viés de seleção nesse estudo, dada
a dificuldade de acessar essa base populacional, esse grupo populacional, investigando a partir de um serviço de saúde que é o Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz. Então, de algum modo, ela já tem acesso. E ainda assim, acesso à atenção primária é de 50%. Então, eu tenho aí quase 50% que não teve acesso. Então, o tipo de atendimento era basicamente através de emergência. Passei mal, vou na emergência. Né? Quebrei a perna, vou na emergência. Tô com dor de cabeça, vou na emergência. E isso implica diretamente, inclusive, na própria condição de vida da pessoa. O serviço de saúde, ele já acaba impondo a primeira barreira com o próprio nome da pessoa, né? E é algo que não é trivial, porque isso afasta, isso é uma das barreiras, porque ninguém quer ser violentado no seu direito de existir em qualquer local. Agora, também importa dizer que aqueles outros 50% que têm algum grau de acesso não necessariamente têm o melhor tipo de acesso, né? Porque ter acesso é eu ter ali a presença do equipamento de saúde e a chegada de uma pessoa até esse equipamento de saúde. A outra situação é utilizar aquele serviço de saúde. O EVAS, ele pretende não só discutir, fazer o diagnóstico, né, de violências e de situação de acesso, de prevalência de comportamento suicida e suas relações, seus fatores de risco e fatores associados, para que a gente possa subsidiar o Estado, né? Subsidiar os programadores e formuladores de políticas públicas, mas principalmente, eu diria, que é amplificar a voz desse grupo que a gente está trabalhando, né? Porque eu acho que isso é fundamental e tem tempo para essa discussão isso é previsto a discussão.